Você gosta de assistir filmes? Qual o seu gênero favorito? Ação, comédia, romance, ficção científica? Você já percebeu que há uma inquietude geral por saber como terminará a história humana? Filmes como Independence Day, Armagedon, Impacto Profundo, 2012, todos procuram mostrar uma teoria de como seria esse fim. Mas não passam de teorias humanas. Por que não confiar na versão que o próprio Deus, Criador do universo, apresenta em sua palavra? Nós estamos sobre o Monte das Oliveiras. Do outro lado, nós temos o Domo da Rocha. Nesse exato local, nós tínhamos o Templo de Salomão, que depois foi também chamado Templo de Herodes. Certa vez, Jesus estava caminhando com os discípulos próximo a esse templo, e os discípulos chamaram a atenção do seu mestre para a beleza da construção. Jesus então fez uma profecia extraordinária. Ele disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Em seguida, Jesus veio aqui, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximaram dele, curiosos a respeito da sua fala. E então perguntaram para ele: "Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda?" E aqui no Monte das Oliveiras, Jesus fez o famoso discurso profético de Mateus 24, alertando a respeito do dia da sua vinda. Qual será o objetivo da volta de Jesus? Cristo foi claro ao dizer que ele voltará para dar a recompensa segundo as suas obras. Ou seja, a volta de Cristo é uma doutrina fundamental nas Escrituras e descarta a possibilidade de alguém ir direto para o céu assim que morre. A recompensa não é dada após a morte. A recompensa só será dada quando Jesus voltar a essa terra em glória e majestade. O que acontecerá com os mortos na volta de Cristo que não se salvarem? Eles permanecerão mortos. Já os que estiverem vivos, os ímpios, eles irão fugir do esplendor da glória da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6 declara que eles pedirão aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se?" Os ímpios vão preferir a morte do que contemplar a volta de Cristo nas nuvens dos céus. Quando Cristo voltar a essa terra, todos os mortos que estão salvos, eles ressuscitarão. Ressuscitarão incorruptíveis, diz Paulo, para receberem sua recompensa. Por outro lado, aqueles que estão perdidos, eles não ressuscitam na volta de Cristo. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 20, eles só irão ressuscitar 1000 anos após a volta de Cristo. Essa também é chamada a segunda ressurreição. O que vai acontecer com os salvos que estiverem vivos? Paulo diz que no momento da volta de Jesus, ele vai descer dos céus e os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é carnal, imortal, se revista da imortalidade. Nesse momento, a morte será vencida e os santos receberão a vida eterna.
Os horrores sofridos pelos judeus na destruição de Jerusalém e do templo também chegariam a este lugar, a fortaleza de Massada. Massada é uma fortaleza natural, com penhascos íngremes e terreno acidentado. Na parte leste, a face do abismo se eleva 400 metros acima da planície e possui difícil acesso. O rei Herodes, o Grande, aproveitou as características do local naturalmente protegido para construir um palácio, reforçando e ampliando a antiga fortaleza. Após a destruição de Jerusalém, Massada se tornou a última fortaleza judaica a ser vencida. Após anos de trabalho, os romanos, liderados pelo novo procurador Flávio Silva, construíram acampamentos e uma muralha ao redor de Massada, para que ninguém fugisse. Finalmente, no ano 73, uma enorme rampa foi construída pelo lado oeste do platô, e foi através dessa rampa que eles tiveram acesso à muralha da fortaleza e a destruíram. Mas antes que os romanos invadissem Massada, Eleazar ben Jair convenceu seus compatriotas que era melhor morrerem livres do que sofrerem a tortura que certamente estaria reservada para eles e seus familiares. Com grande tristeza, cada chefe de família matou sua mulher e seus filhos. Em seguida, foram sorteados 10 homens para matar os restantes. Desses, um foi selecionado para matar os outros 9, incendiar o palácio onde todos haviam tombado e depois suicidar-se. Quando o dia amanheceu, as tropas romanas atravessaram as muralhas destruídas para entrar em combate, mas tudo o que encontraram foi o silêncio. Intrigados, os soldados gritaram para atrair os guerreiros. Em vez disso, viram surgir das sombras 2 mulheres e 5 crianças, que haviam escapado do massacre da noite anterior, escondendo-se em cavernas subterrâneas. Os sobreviventes contaram aos romanos o que havia acontecido, mas eles só acreditaram quando entraram no palácio incendiado e contemplaram centenas de cadáveres. Massada tornou-se um símbolo da resistência judaica. As palavras do hino nacional israelense expressam o anseio do coração de todo judeu, desde que os romanos romperam as defesas de Massada. Enquanto no fundo do coração palpitaram a alma judaica e em direção ao Oriente o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida, esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Os discípulos ficaram curiosos a respeito da data da volta de Jesus. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, somente o Pai. Mas nós não estamos em trevas quanto a esse dia, pois Jesus descreveu em Lucas 21 os eventos que teriam lugar antes que ele voltasse. Jesus falou sobre um grande terremoto, o sol negro, a lua vermelha como sangue e uma queda de estrelas. Todos esses eventos já estão na história. E Jesus mesclou esses eventos em Lucas 21 com os sinais da sua vinda e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Um dos eventos mais extraordinários que ocorrerão no final da história humana envolve o monte sobre o qual agora estamos, o Monte das Oliveiras. Esse monte foi cenário do ministério de Cristo. Quantas vezes ele deixou a cidade de Jerusalém e subiu a esse monte para estar a sós e orar? Quantas instruções ele passou aqui para seus discípulos? E agora, o profeta Zacarias, no capítulo 14, traz para nós uma informação extraordinária. No final dos 1000 anos, ou seja, 1000 anos após a sua vinda, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. Esse monte que hoje nós pisamos, ele vai se abrir, formando um grande vale, e nesse mesmo local pousará a Nova Jerusalém.
Todas as sepulturas que hoje você contempla aqui, elas se abrirão, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Aquelas que se abrirem na primeira ressurreição, na volta de Cristo, receberão a recompensa da vida eterna. E as que se abrirem na segunda ressurreição, elas ressuscitarão para o juízo, para a condenação e a destruição eterna. E nesse local, quando pousar a cidade santa e dentro dela todos os salvos, todos irão testemunhar. Todos os seres humanos de todas as eras, salvos e perdidos, céu e terra, irão testemunhar a coroação de Cristo. E quando Cristo for coroado, acima da Nova Jerusalém, todos os ímpios reconhecerão que eles se perderam por uma escolha própria. Por outro lado, os salvos louvarão a Deus em antífonas e renderão ao Cordeiro a glória devida, porque ele morreu para nos dar o direito à vida eterna. Cristo nos prometeu que ele vai voltar a essa terra para buscar os salvos e levar para os céus. Em João 14, 1 a 3, nós temos a promessa mais clássica de Jesus: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João diz que os salvos serão levados para os céus, para uma cidade que Deus está preparando. Essa cidade é chamada na Bíblia de a Nova Jerusalém. Por que é chamada de a Nova Jerusalém? Porque aqui, atrás de nós, está a cidade de Jerusalém. Agora, Deus vai trazer para nós a Nova Jerusalém. E assim como esta cidade tinha uma muralha com 12 portas, também a Nova Jerusalém terá uma muralha com 12 portas. E os salvos entrarão por essas portas quando Cristo nos levar para lá. Amigo, que privilégio eu e você temos de poder nos preparar para o maior evento de todos os tempos, a volta gloriosa de Cristo a essa terra, quando o pecado terá fim, Satanás será destruído e nós receberemos o dom da imortalidade. Não quer você se preparar para o grande dia do regresso de Jesus a essa terra? Não quer você abrir o seu coração e aceitar o homem do Calvário como teu Salvador pessoal? Eu queria orar para que isso acontecesse na sua vida. Pai Santo, estamos aqui na cidade de Jerusalém, na mesma cidade onde o Senhor foi crucificado. Nós queremos te aceitar como nosso Salvador pessoal. Nós queremos receber a vida eterna das tuas mãos e nós queremos um dia morar na Nova Jerusalém. Nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Oramos em nome de Cristo. Amém. Jesus disse que viria e veio. Jesus disse que morreria e morreu. Aqui, nessa cidade em Jerusalém. Jesus disse que ressuscitaria. Aqui ele ressuscitou. E Jesus disse que vai voltar. Espere-o.